Snatcher é uma sombria e super aventura recheada de muita ficção científica, nos qual nos mostra um futuro extremamente caótico. Muita gente não conhecia esse jogo, mas eu particularmente já o conhecia muito tempo atrás, graças às antigas revistas de videogames. Eu adorava ficar folheando elas e imaginando se algum dia eu poderia jogar algum jogo como aquele. Mas com o avanço da internet, pude ter a oportunidade de jogá-lo, assim como outros do gênero, e hoje quero recordar com vocês desse grande clássico da Konami. Só que antes, peço de coração que deixe seu like e, acima de tudo, se gostar do canal, se inscreva, pois o canal está crescendo, mas a maior porcentagem de visualizações está vindo de não inscritos. Vamos ajudar a igualar esses números? Da minha parte, eu prometo sempre trazer um conteúdo bem bacana, cheio de curiosidade do mundo dos games para vocês. Mas se mesmo assim você não gostar do conteúdo, pode tirar o seu like, a inscrição e me esquecer aí pelos confins do universo. Agora, se você quer me dar essa moral e continuar aqui no canal, bora lá conferir a história desse game aqui no Retropoint. Snatcher foi lançado pela Konami em 1988 e nele temos muitas referências sobre o universo cyberpunk. Mas, antes de começar, eu queria perguntar para vocês sabem o que é o gênero cyberpunk? Não é nada disso aqui. Cyberpunk é um subgênero da ficção científica conhecido pelo seu enfoque na alta tecnologia e baixa qualidade de vida, também conhecido por high-tech, e toma seu nome da combinação de cibernética e punk. Existem muitas obras que fizeram o gênero se tornar algo tão famoso, como por exemplo na literatura, com o livro Neuromancer de William Gibson, no cinema com Blade Runner e a quadrilogia Matrix. Você não. Nos games como Shadowrun e Cyberpunk 2020 e o 2077, e é claro, nos animes como Ghost in the Shell, Bubblegum Crisis e obviamente não podia deixar de lembrar dele, de Akira, criado pelo mestre Katsuhiro Otomo, que para mim é um dos mais importantes representantes do gênero cyberpunk. E a mente criativa por trás da direção de Snatcher era nada mais nada menos que o famoso Hideo Kojima. Sim, o pai da saga Metal Gear foi o grande responsável pelo game, que foi lançado para várias plataformas na época, como PlayStation, MSX, MSX2, TurboGrafx 16, TurboGrafx CD, NEC PC 8801, Sega Saturn e Sega CD. Um fato interessante é que Snatcher foi um dos primeiros games cinemáticos com dublagem nos personagens. Oh no! What was that? A male scream. Perhaps something has happened to E Jean-Jacques. o game tem muitos fãs pelo mundo devido ao seu tema um pouco mais sério e maduro. Ele tem toda aquela ambientação dos filmes policiais e de ficção científica dos anos 80, e com um teor bem violento que não era muito comum para a época. E nele você encarna o detetive Gillian Seed, que tem que investigar casos de assassinatos praticados pelos Snatchers, se envolvendo com a cinemática e a dublagem dos personagens desse game, onde você acompanha a história de acordo com as perguntas e respostas que você dá ao longo do jogo. If they stay in too long. No problem. Ready? E a trama de Snatcher começa em Moscou, mais precisamente no dia 6 de junho de 1996, onde uma grande explosão no centro de pesquisa de Sheraton, próximo a Moscou, liberou no ar uma arma biológica conhecida como Lucifer Alpha, que estava sendo desenvolvida secretamente no local, mas foi levada pelas monções, no qual se espalhou e acabou matando 80% de sua população. Aquele lugar ficou inabitável por décadas, quando então a Lucifer Alpha se transforma numa forma não letal, e este incidente fica conhecido como a Catástrofe. O resultado disso veio 50 anos depois, numa misteriosa forma de vida artificial conhecido como bioroides, que foi descoberta após ser encontradas no meio de vítimas de acidente aéreo. O detalhe é que esses bioroides possuíam parte orgânica e parte máquina. Eles também podiam suar e até sangrar como seres humanos, e eles começaram a aparecer durante o inverno, assassinando suas vítimas e tomando seus lugares na sociedade. Por esse motivo, eles são conhecidos como os Snatchers, ou raptores em inglês.
pois eles raptam suas vítimas antes de tomar o seu lugar. E para combater essa ameaça, o governo cria em 2047 uma força-tarefa altamente treinada chamada de Junker. E aí entra na história o detetive Gillian Seed, um homem que foi encontrado junto com sua esposa numa zona neutra siberiana em 2044, em total estado de amnésia. E ambos foram levados em custódia protetora pela 17ª Força de Investigação do local. Depois de um tempo já recuperado, com suas vidas seguindo normalmente, Gillian se separa de sua esposa e após um intensivo treinamento militar, o detetive é ordenado a se apresentar na sede da Junker em Nel Kob. Sua missão era descobrir a fonte dos Snatchers. E, em paralelo, Gillian queria descobrir a ligação entre o passado misterioso dele e os raptores. E para concluir suas missões, a jogabilidade de Snatcher coloca Gillian numa perspectiva de jogo em primeira pessoa, como uma interface baseada com menus que ajudam o protagonista a interagir com o ambiente do game. O jogador pode escolher entre as opções de olhar, investigar, falar, perguntar e mover, e outras opções para interagir e conseguir dicas chaves com outros personagens. E para ajudar Gillian nas suas investigações, temos o pequeno Metal Gear, um assistente robótico para se comunicar com outros personagens ou salvar o seu progresso de jogo. O robozinho ajudante Metal Gear não tem seu nome por acaso, tá? Hideo Kojima colocou esse nome no personagem para ajudar na propaganda do seu game de mesmo nome, que foi lançado um ano antes. E ganha uma Maria Mole quem adivinhar que jogo é este. Além da parte de interrogar, investigar e colher pistas para resolver alguns casos, Gillian também precisa confrontar alguns Snatchers. E nesses combates o jogador tem que passar por uma sequência de tiro para se defender dos inimigos. Nesse segmento de tiro é usada uma grade de 3x3 no qual o jogador pode mirar para acertar os Snatchers. Caso ache muito difícil e perceber que precisa melhorar, é só ir até o QG da Junker e treinar os seus tiros na Junker Eyes, que é um centro de treinamento para você melhorar a sua mira. Mas como eu disse, a ambientação do jogo é caótica e violenta, e como era de se esperar, várias mudanças foram feitas para se adequar ao padrão de censura quando o jogo saiu do Japão para o Ocidente, principalmente devido ao conteúdo sexual existente no jogo. Como por exemplo, no jogo temos a personagem Katrina, que nele teve sua idade alterada, pois na versão japonesa ela só tinha 14 anos, e já na versão americana foi mudada para 18, devido a uma cena de nudes que acontece no chuveiro, no qual o Gillian acaba vendo tudo. Gillian, seu danadinho. Outra cena censurada era de um cachorro morto se contorcendo com os órgãos à mostra. Mas na versão americana, o cachorro só estava ali, caído apenas, sem nada aparecendo. E sobrou até para os raptores, pois os mesmos apareciam nus e sem pele humana. E a censura aqui é que a parte mecânica foi refeita de forma que ficasse menos parecido com os do filme O Exterminador do Futuro, para evitar algum tipo de problemas com direitos autorais. Os seus corpos foram repintados com cor de oliva e os olhos ficaram verdes. E a versão do jogo de Sega CD era um port do PC Engine. A única diferença é que no Sega CD ele tinha uma abertura estendida e com mais extras exclusivos para o console, como essa do Metal Gear fundido com o Sega CD. Mas Hideo Kojima estava tão empenhado em fazer referência direta de seus personagens a grandes obras que para quem manja um pouco de cinema, era impossível não reconhecer detalhes como, por exemplo, de primeira, você saca que a ambientação do game se baseia totalmente no filme Blade Runner, né? Veja só o personagem Gillian Seed, não é a cara do personagem Rick Deckard interpretado pelo Harrison Ford? E como mencionei, os Snatchers são praticamente os T-800 da série O Exterminador do Futuro, e a maneira pela qual os Snatchers surgem tomando o lugar dos humanos reais, sem mencionar o próprio nome que é parecido, no caso igual, é direto do filme The Invasion of the Body Snatchers de 1956. Ah, já ia me esquecendo. Tem uma cena no jogo no qual se passa numa boate. E nessa boate tem uma dançarina chamada Isabela, e tá ali dançando para vários personagens da Konami, cara. Vocês conseguem identificar os safadinhos ali?
Olha, não vou falar nada, pausa aí e depois comenta se você identificou todos os danadinhos ali, beleza? Bom, Snatcher é uma grande obra de Hideo Kojima, cheia de visuais e elementos de design direto de algumas das melhores obras da ficção científica da década de 1980. E apesar de todo esse sucesso crítico do jogo, no entanto, ele nunca viu uma sequência. O único outro jogo lançado com o mesmo nome foi SD Snatcher de 1990, que é um remake do original de 1988, só que num estilo de RPG, com personagens fofinhos no estilo chibi. Anos depois, mais precisamente em 1994, Hideo Kojima cria Policenauts, que segue o mesmo estilo de jogo de Snatcher, com muita referência do cinema e muito capricho. Mas este aí vai ficar para um outro vídeo, ok? E espero que tenham gostado dessa minha review de Snatcher, que é um grande sucesso lá do finalzinho dos anos 80, recheado de uma aventura caótica e futurística cheia de mistérios para resolver. E aí, já conhecia? Já jogou? Deixa nos comentários a sua resposta, beleza? E já sabe, né? Gostou do vídeo? Já deixa aquele like para fortalecer e compartilhe para que seus amigos também possam conhecer essa história. Me ajude a dominar o mundo. Mas enquanto isso não acontece, continue comigo aqui assistindo esse vídeo que mostra a primeira personagem feminina dos jogos de luta. E como esse vídeo do Snatcher falou muito sobre referências, confira esse também que mostra os 5 maiores plágios dos games, beleza? E do mais, obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e nos vemos no próximo Retropoint, o ponto de encontro de quem curte videogames. Até mais!